na parte de quarta-feira, entre a terra e o mar. Hoje, quarta-feira, nós vamos estudar sobre Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Vamos ler Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12 e o verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Está falando de Satanás, quando foi expulso do céu, trouxe com ele a terça parte dos anjos do céu. E agora o verso 5 diz do nascimento de Jesus na terra, e deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus Cristo nasceu, viveu 33 anos aqui, morreu na cruz, sem pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no dia das primícias, no dia 16 de Nisan do ano 31, subiu ao céu. Por isso diz aqui, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Mas a igreja de Jesus Cristo, representado pela mulher em profecia é igreja. A igreja ficou na terra e Satanás começou a perseguir a igreja de Jesus. E aqui diz o verso 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Essa é a mesma profecia de Daniel 7:25, 1260 anos, 538 a 1798. É o período da perseguição à igreja de Deus. Queridos, este dragão que é Satanás, ele foi expulso do céu porque ele se rebelou contra Deus. E o capítulo 12, verso 7, mostra como aconteceu esta rebelião no céu, esta guerra no céu. Diz aqui o verso 7, e houve batalha no céu. Miguel, que é Jesus Cristo, e os seus anjos, 2/3 dos anjos, batalhavam contra o dragão, que é Satanás. E batalhava o dragão e os seus anjos, que era 1/3 dos anjos. E o verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eles foram lançados para a terra sem forma e vazia. Era um abismo, assim como diz Gênesis 1, verso 2. Mas, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente, porque ele não pecou. Ele morreu pelos nossos pecados. E aqui diz o capítulo 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Essa aclamação de louvor que diz aqui no verso 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, isto ocorreu quando Jesus Cristo morreu na cruz sem pecado, esmagando a cabeça da serpente e derrubando Satanás como representante da família humana. Satanás era o representante da família humana antes de Jesus morrer na cruz. Mas Cristo reconquistou este direito, resgatou a família humana. E Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, tornou-se o nosso representante. Hoje é Jesus quem responde por você e por mim. E o verso 11 diz, do povo de Deus que ficou na terra, Jesus foi para o céu, o povo de Deus ficou na terra. Verso 11 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro que nós vencemos a Satanás. Jesus Cristo, ele foi vitorioso e o seu povo também é vitorioso. Você não vive sob o domínio do pecado. Você vive sob o domínio do senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida, da minha vida. Ele nos batiza com o Espírito Santo. Por isso, o verso 11 diz que nós vencemos a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. E não amamos a nossa vida até a morte. Se preciso for, morreremos por Cristo. Se preciso for, viveremos por Cristo. Aqui diz o verso 12, pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Satanás, uma vez que foi expulso do céu, pela segunda vez. A primeira vez foi quando ele foi expulso como querubim no céu. A segunda vez foi quando ele foi expulso na morte de Jesus Cristo como representante da família humana.
Agora, ele nunca mais teria acesso ao céu, porque Jesus representa você. Ele responde por você e por mim. E agora Satanás sabe que ele está restrito ao planeta Terra para sempre, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão está irado. Verso 13. E o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz ao varão, perseguiu a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E por quanto tempo? Por 1260 anos. Diz aqui o verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. 1260 anos. Tempos, metade de um tempo. Assim como a expressão que está lá em Daniel 7:25. Agora aqui o verso 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Queridos, a igreja foi perseguida durante os 1260 anos. Aqui diz que a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Água simboliza povos, nações. Satanás usou povos, nações inteiras. A Alemanha, a Inglaterra, a Itália, enfim, queridos, a França. Povos se levantaram contra o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Quando os peregrinos vieram fugindo da Europa, eles vieram fugindo de uma perseguição religiosa. Em 1620, quando o navio Mayflower veio para os Estados Unidos, e eles desembarcaram ali em Massachusetts, na Nova Inglaterra, eles vieram buscando uma terra livre, uma terra sem rei, uma terra sem papa, uma terra livre. As águas que foram lançadas da boca da serpente simbolizam os povos e as nações que perseguiram o povo de Deus. Mas aqui diz que a terra ajudou a mulher. Como a terra ajudou a mulher? A terra é uma referência ao continente americano. Foi para cá que os filhos e as filhas de Deus fugiram buscando refúgio. Por isso a terra representa uma região não povoada. Se águas simbolizam povos, nações, região muito povoada, terra é o oposto de água, representa uma região não povoada. E foi exatamente para uma região não povoada que o povo de Deus fugiu. Por isso a Bíblia diz que a terra ajudou a mulher. Leia comigo o verso 16. E a terra ajudou a mulher, Estados Unidos da América do Norte. Ajudou a mulher. É para os Estados Unidos da América do Norte que a mulher, a igreja de Deus perseguida na Europa, fugiu para os Estados Unidos da América do Norte. A terra ajudou a mulher e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Os Estados Unidos surgiram como uma nação livre, sem rei e sem papa. Pensamento livre. Liberdade civil, liberdade religiosa. Mas, queridos, aqui o verso 17 diz que novamente, agora no tempo do fim, o dragão, Satanás, vai se irar contra este remanescente fiel de Deus e vai lançar uma perseguição muito feroz contra o povo de Deus. Capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Aqui já não está falando dos 1260 anos, aqui já está falando de uma nova perseguição agora no tempo do fim, quando a lei dominical for imposta no mundo todo. O povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus, guarda o sábado, o 4º mandamento da lei de Deus de Êxodo capítulo 20. Este povo será perseguido pelo dragão novamente, mas nós vamos ser apoiados, libertados, sustentados, protegidos pelo nosso Pai Celestial, pelo nosso querido Jesus. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você faz parte do povo de Deus, do remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Que assim seja. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Aleluia.